Interunidades de Doutoramento de Enfermagem da Universidade de São Paulo, mestre especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo e docente do Centro Universitário Saúde ABC e da Universidade Paulista. É isso, né, professora? Esqueci alguma coisa? Um breve resumo, porque não dá tempo, né? A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que seu microfone está fechado. Pronto, consegui reativá-la. Desculpa. Não, sem problemas, é isso mesmo, está tudo perfeito. Sim. Então, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando sobre um tema tão sensível e delicado, né, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade da saúde, para os enfermeiros, né, para a enfermagem. E eu gostaria de compartilhar uma apresentação, tudo bem? Claro. Compartilhar uma tela. Eu espero corresponder ao desafio de cumprir com o meu tempo, que eu tenho em mente que sejam em torno de 20 minutos, é isso, Rita? Isso, professor. Tá certo. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação. Eu vou deixar aqui neste formato para poder acompanhar se há alguma manifestação aqui no chat, né? Então, ele não vai ficar no formato de apresentação, porque senão eu perco essa visualização do grupo, tá? Mas se tiver muito ruim, muito pequena a resolução, me avisem que eu amplio aqui e deixo no formato de apresentação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a violência contra a mulher, ela é entendida como toda ação ou conduta baseada no gênero, né, que causa morte, dano físico, sexual, psicológico, tanto no âmbito público quanto na esfera privada. E ela se insere dentro de um contexto que é dado já, consagrado como um problema de saúde pública, de interesse público da nossa sociedade, porque representa uma violação dos direitos universalmente reconhecidos e que deve ser apreendido sob a perspectiva de gênero, sobre as desigualdades de gênero tradicionalmente, historicamente construídas na nossa sociedade. E isso é baseado num referencial teórico adotado pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, ainda seguindo esse referencial da Organização Mundial da Saúde, nós entendemos distintas classificações da violência, principalmente da violência contra a mulher, entendendo que ela, segundo a sua tipologia, ela pode ser auto-infligida, interpessoal, coletiva, mas dadas a natureza dos atos perpetrados, nós a classificamos como psicológica, física e sexual. No entanto, aqui no Brasil, nós ampliamos essa compreensão da violência de gênero para os danos morais e patrimoniais, e isso consta do artigo 7º da Lei Maria da Penha, de 2006. Tá? Então, nós entendemos a violência de gênero como uma violência interpessoal, né, um agravo do âmbito interpessoal, pode ser auto-infligida, pode ser coletiva, mas nesse momento nós vamos tratar desse campo e desse tipo que é interpessoal, que tem uma diversidade enorme de atos perpetrados que podem ocasionar danos de toda a ordem para as mulheres. Trata-se de um fenômeno que, sob a perspectiva da saúde, é invisível. Né? Ele é invisível, considerando alguns aspectos, né? Porque alguns recortes dos dados, eles mostram que esse problema ele é sistematicamente, vamos dizer assim, propositalmente colocado fora do alcance dos olhos. Não no sentido da maleficência, mas no sentido da indisponibilidade de recursos programáticos, de fato,
para que ele se torne visível e manejável, assim dizendo, do ponto de vista da saúde pública. Isso porque trata-se de um problema que ele é pouco apreendido, ele é dificilmente apreendido sob a perspectiva dos referenciais que nós temos do cuidado, do modelo biomédico do cuidado em saúde, que é o modelo mais predominante na nossa prática. Então, o nosso arsenal convencional de cuidado, ele não dá conta, né, dessa especificidade. Então, se eu não dou conta, não tenho recursos, melhor deixá-lo fora do alcance, porque fora do alcance não se exige o manejo, o cuidado. E isso reflete muito da impotência que os profissionais da saúde têm diante das situações trazidas, o medo, a insegurança na abordagem, né, a própria carga de trabalho dos profissionais de saúde, o dia a dia, o processo de trabalho em si, ferramentas teórico-práticas que são insuficientes para dar conta da apreensão desse problema. Então, vejam, é um problema que é de difícil manejo do ponto de vista da saúde. E ele também é invisível sob a perspectiva da vulnerabilidade. Então, dentro da perspectiva da vulnerabilidade, eu trago uma pinceladinha, né, de um conceito, porque não temos tempo para aprofundar nessa reflexão, mas nós entendemos, né, e eu gosto muito dessa concepção de que o ser humano ele é vulnerável na medida em que ele apresenta desvantagens para a mobilidade social. Então, ele tem uma desvantagem que é social, né? E, por outro lado, ele tem uma cidadania fragilizada, né? E essa fragilização e essa desvantagem impede que esse ser humano em condição de vulnerabilidade, ele alcance patamares mais elevados de qualidade de vida, em sociedade, de superação, de autonomia, de acesso. E isso cerceia, né? Isso cria e está condicionado a uma série de situações do ponto de vista da vulnerabilidade individual, próprias daquela pessoa, daquela mulher, daquela menina, aquela jovem, né? E nós estamos também pensando do ponto de vista social, contexto de vida em que ela se insere, e programática, dada a dificuldade de acessar toda a ordem de serviços essenciais, de serviços públicos. Então, trata-se de um fenômeno que ele é invisível, que ele é aprendido sobre essa outra perspectiva que é a vulnerabilidade, mas que nós não podemos perder de vista a necessidade da justiça social. E nesse aspecto eu retomo um pouco mais adiante também sobre esse tema da justiça social. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade individual, né, nós estamos falando de uma desigualdade que, nesse aspecto, nesse recorte de gênero, né, ela coloca desvantagens, né, ela coloca desvantagens sensíveis, né, porque nós carregamos toda uma tradição, uma história de estereótipos de submissão, né, de todo ser humano que assume uma identidade feminina, do gênero feminino, e que reitera, e que consolida, e que concorda, né, avaliza a exacerbação, desculpem, da masculinidade violenta, né, que propõe, mas que coloca, né, de uma forma dada, sem questionamento, a divisão sexual do trabalho como um pano de fundo para essa desigualdade de poder, e que é muito mais agravado quando se faz a interseccionalidade de gênero, raça e classe social, né, dentro dessa construção social da violência, né, que gera uma série de dificuldades de acesso, né, e que cria obstáculos para o cuidado e para a superação. No momento de pandemia, aqui à direita da nossa tela, isso tudo tem um agravante do ponto de vista da vulnerabilidade individual, que é
o medo de contaminação e adoecimento, o comprometimento da saúde mental, né, com todo o estresse, pânico, angústia, depressão, toda essa ansiedade que a gente está criando em torno desse momento de pandemia, o luto, relacionado aí a possibilidade de perdas familiares, de pessoas queridas e o sofrimento que isso causa, a falta de autocuidado, uma vulnerabilidade ao consumo de álcool e outras drogas, né, essa situação social que a gente está vivendo, que está dada de desemprego, de dificuldade financeira, de redução do salário, e os conflitos que estão no cotidiano, que permeiam todas essas situações, né? As pessoas estão convivendo muito mais. Ai, gente, desculpa o som, mas eu estou com a janela aberta por causa do calor, e acho que o som da rua está atrapalhando um pouco. Então, a gente tem o contexto doméstico caótico, cuidando de criança, cuidando de pessoas idosas, doentes, e tudo isso gera uma sobrecarga para as mulheres, né? A gente fala também de uma vulnerabilidade social, que ela tem uma raiz que é já dada da violência, como toda a violência contra a mulher, que ela mostra aí, assim, se a gente pegar os dados do IPEA recentes, nós temos um aumento da taxa nacional de homicídios de mulheres. De 2007 para 2017, a gente teve um aumento absurdo de 20,7%. Agora, entre 2017 e 2018, que é a última informação que a gente tem, né, saiu agora em agosto, no boletim de 2020, uma redução de 10%, mas mesmo assim, nós temos aí uma taxa que é de 4,3 por 100 mil mulheres assassinadas. E o mais gritante dessa situação é que 30% desses homicídios ocorrem dentro das residências, tá? Então, a gente tem um crescimento desses homicídios, né, que são dentro do âmbito familiar, do contexto familiar, que é de 6,6%, né, são dados que estão aí também estão sendo apoiados e referendados pelos dados do Tribunal de Justiça, e nós, né, estimamos que a cada 2 minutos uma mulher é agredida no país. Isso sem contar a pandemia, gente, porque nós estamos apresentando dados que não são dados ainda, não temos dados disponíveis da pandemia. O que se sabe é que diminuiu a procura pelos boletins de ocorrência e que, por outro lado, aumentou a taxa de homicídios. E dentro do contexto da saúde, eu não vou entrar em grandes detalhes por causa do tempo, mas a gente sabemos que a situação da vulnerabilidade das mulheres e da violência contra as mulheres no âmbito do serviço de atenção primária, ela é também bastante relevante, alta magnitude, e transitamos por diversas taxas e percentuais e estimativas que dependem muito dos métodos de estudos, instrumentos de medida, mas vejam, a gente tem uma taxa de procura por UBS, por o profissional de saúde com queixa relacionada à violência, que é da ordem de 6,5%. Então, onde estão essas mulheres que não colocam seus problemas? Então, os serviços estão ainda muito fechados, blindados, para atender essa demanda. E em tempos de pandemia, gente, nós temos aí um agravante, olha, na página da Defensoria Pública do Estado, vocês vão encontrar essa notícia, né, que o atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, no estado de São Paulo, assim, ela está falando, em tempo de pandemia do coronavírus, nós vamos ter que garantir, realizar o contato telefônico sempre que possível, comparecer, antes de comparecer ou encaminhar uma mulher, tá? Então, vejam, estão propondo atendimento remoto, isso tudo cria um agravante para o acesso, tá? Então, nós falamos de uma série de vulnerabilidades, e aqui eu trago um documento da ONU, Mulheres, publicado agora recentemente, justamente para dar apoio, né, uma cartilha, um manual para manejo dos casos de violência de gênero agora durante a pandemia, violência contra mulheres, meninas, que diz o seguinte: durante as medidas de isolamento, as mulheres vão enfrentar obstáculos, porque elas não conseguem sair de casa, né, porque elas correm risco, e elas também têm dificuldade de pegar uma condução e procurar apoio, e até de ligar, e de acessar pela internet. Então, a vulnerabilidade, ela se agrava muito mais
e elas estão mais expostas, tá? Então, nesse documento, eles trazem esses princípios éticos que nós devemos levar em consideração, né? Que é a autonomia e consentimento, a justiça social, a beneficência e o princípio da maleficência, né? Que alerta que o dano de certos procedimentos pode causar um agravamento ainda do quadro. Então, dependendo da forma como a gente atender ou encaminhar, nós vamos complicar mais ainda a vida dessa mulher, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem esse documento técnico, que ele é extremamente completo, de fácil compreensão, muito bom, tá? Então, aqui tem algumas pessoas fazendo alguns comentários, e eu já respondo. Deixa eu só concluir a minha apresentação aqui, para não perder muito tempo, tá? Mas eu já vou dar atenção. Então, e outra coisa que eles advertem, gente, muito importante, nem a pandemia, nem as medidas sanitárias para conter a contaminação, né, elas devem ser abordadas como causa da violência. Isso é fato, mas uma circunstância associada à crise sanitária que o novo coronavírus gerou, ele com certeza, né, agravou a violência de gênero contra as meninas e as mulheres de todas as idades. Tá? Então, eles trazem várias recomendações para os serviços que giram em torno de organizar, manter os serviços essenciais durante a pandemia e atender por via remota. Então, vejam, gente, olhem para os nossos serviços. Que situação mais complexa. Como nós vamos atender remotamente? Com toda a ordem de dificuldades de acesso, de internet, de disponibilidade de computadores, de recursos, né? Então, há aplicativos, sim, há dispositivos, mas como dar conta de acessar tudo isso com segurança para a equipe, com segurança para as mulheres, né? Nós temos a possibilidade de orientar a mulher para fazer um boletim online, mas até que momento o cuidado do resguardo, né, a essas mulheres. Então, que nenhum boletim deve ser exigido para poder atender na saúde, isso é básico. Então, vejam, são várias recomendações, mas que são nevrálgicas, porque elas são muito complexas de se colocar em prática. Então, qual é uma proposta que eu penso, eu avalio como mais plausível, mais conectada com a nossa realidade? É a tentativa de reorganizar de uma forma mais adequada o atendimento presencial, né? E isso pressupõe toda a disponibilidade de EPIs, de material de higiene, de capacitar os profissionais para fazer a captação dessas mulheres, né, de fazer uma escala, um acolhimento, adequação de espaço físico. Então, isso tudo precisa ser repensado. Não esquecendo que nós trabalhamos em rede. Então, para diminuir um pouco da carga, né, da nossa responsabilidade, lembrar que nós somos os facilitadores do acesso. Captamos, acolhemos, damos uma escuta qualificada, mas que existe toda uma rede de saúde, uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que está por trás, e que nós devemos contar com esses parceiros, enxergar esses parceiros, onde estão, quais são os contatos, construir este manual, essa cartilha, essa anotação no papel, de onde estão esses contatos, e quais são os seus acessos para nós e para as próprias mulheres, né? Então, fazer um fluxograma de como fazer, de onde buscar esses apoios. Quando nós atendemos uma mulher, nós temos que, seja via remota, veja uma visita domiciliar ou no próprio serviço, entendemos que o que a mulher traz não é exatamente a situação de violência explícita, mas os efeitos, não a violência como problema, mas ela traz seus efeitos, né? Isso a professora Lilia Blima fala muito. Então, até que ponto esses efeitos da violência nós conseguimos enxergar, são visíveis ou relacionados à situação de violência. Então, decodificar isso é um desafio, tá? Porque nem sempre ela diz, eu estou sofrendo violência. Ela dá sinais, e nós temos que ter
uma escuta muito qualificada, uma atenção ampliada para poder perceber. E esses efeitos, às vezes fatais, mas os não fatais, estão queixas da saúde física, mental, reprodutiva, condições crônicas, hábitos danosos à saúde. Então, a violência de gênero, é importante destacar que a revelação da situação vivida pela mulher, ela vai acontecer mediante uma atitude empática, compreensiva, sigilosa, em ambiente seguro, privado, não julgadora, não coercitiva, né? E que, na medida que a gente escuta, a gente já alivia o sofrimento e abre possibilidades de apoio e de inserção dessa mulher numa rede de cuidados. Eu já estou concluindo, chamando atenção para a enfermagem, que a enfermagem tem um papel significativo no acolhimento, na identificação, porque criamos vínculos, porque temos mais facilidade de acesso com essas mulheres, porque fazemos a continuidade, o segmento do cuidado, somos referência para a equipe, trabalhamos com um referencial maravilhoso que é a sistematização da assistência, de enfermagem, e temos, claro, todos os serviços da rede, mas principalmente de atenção primária, como ponto de articulação do cuidado em rede. Eu proponho, e todos os serviços, os manuais, os protocolos hoje propõem o rastreamento, perguntas sistematizadas, claras, um exame cuidadoso, né? E hoje uma forma de rastreamento é o formulário Frida, que ele traz um score, né? Muito rápido, fácil de aplicar, ele traz um score de risco e propõe qual o encaminhamento mais adequado para aquele caso. Tá? Ele está disponível na internet e é muito bom e fácil de se aplicar. Lembrando que um plano de cuidados, ele deve estar muito, assim, nós nos colocarmos disponíveis sempre para ajudar, conhecer essa rede da qual já foi falado, entender que as dificuldades da mulher para expressar sua vivência, né, é uma mulher que não tem autonomia, ela tem dificuldade de enfrentamento, por isso ela é vulnerável, ela está com a sua cidadania fragilizada, e ela não sabe exercer seus direitos de cidadania, não resgatar isso com ela. Então, não julgar, não naturalizar, não banalizar essa situação, tá? E respeitar o tempo de cada mulher, porque não é o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam, mas o tempo que ela dá conta de seguir o seu itinerário terapêutico, tá? E, claro, temos à mão as ferramentas para avaliar os riscos de vida, né? Lembrar que é de notificação compulsória, que o BO, o boletim de ocorrência é facultativo, que vamos mapear outros riscos, né? O risco de abuso de substâncias, o risco de suicídio, manter a segurança, né? A documentação dela sempre à mão, segurança dos filhos. Então, tem várias possibilidades que nós podemos explorar nesse cuidado atencioso, solidário, digno e respeitoso. Um plano que inclui aí todo um acompanhamento, né, do itinerário terapêutico, com visitas, com ações em rede, com várias consultas, retornos, até ela fazer cair a fichinha de que realmente ela tem como seguir o seu caminho, tá? E é isso, né, eu não posso mudar o que aconteceu comigo, entretanto, eu posso me recusar a ser diminuída por aquilo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, tem algumas referências aqui que depois eu posso disponibilizar para vocês, né, dessa apresentação, e estou à disposição para o debate. Rita, tem várias questões aqui que fazemos, por causa do tempo, que você me aconselha. Vamos lá. Será que a gente não poderia deixar para o final, depois Ótimo. a apresentação da professora Fernanda, e aí a gente faz eu vejo aqui, a gente lê e faz uma resposta única. Isso. Ótimo, perfeito. Porque o tempo é curto, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, senhora. A professora Marinês, sempre uma graça, né? Trouxe tantos conceitos fundamentais, né? E a violência é só a ponta do iceberg, né? Existe muito mais coisa por trás do final dessa violência, né? Muito obrigada, professora, pela sua exposição. Eu que agradeço.
Agora, a professora Fernanda Aguiar Pizeta é psicóloga pela USP, né? Psicóloga judiciária do anexo da violência doméstica e familiar contra a mulher do Fórum da Comarca de Ribeirão Preto e docente junto ao curso de psicologia da Universidade Paulista. Pós-doutora, doutora e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e especialista em violência doméstica contra as crianças e adolescentes também pela Universidade de São Paulo. É isso, né, professor? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Seu mini currículo que deu para fazer aqui por causa do tempo? Obrigada, Rita. Obrigada pela apresentação, pelo convite. Já parabenizo a organização do workshop, que está... Estou com vocês desde o começo, aí às 7 da noite, está bem bacana, e são questões que estão se articulando, pelo menos para mim, aqui nas ideias, né? Acho que o currículo é esse, sim. Acho que eu hoje falo de um lugar de psicóloga do judiciário, primordialmente, esse é o meu lugar de fala hoje. Também vou me servir de uma apresentação para caminhar aí com as minhas ideias, ao final a gente conversa, e queria agradecer a presença aí de todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Eu agradeço, professora. Obrigada. Falar sobre violência é algo que, para além de estar no meu dia a dia, é algo que, de fato, me desafia, né? Então, o título aí da nossa conversa, para mim, né, é algo que está bem associado aí, né, consistente aí com as questões que se apresentam a mim, né? Então, enquanto psicóloga do judiciário, no anexo da violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente atende, então, processos, né, em que, portanto, já se identifica, de alguma forma, a condição de violência, mas a gente também tem ações de prevenção, né, ao longo do ano, né? E aí uma das questões que já ficaram aí com a pandemia, né, foi a diminuição dessas ações pelo judiciário. É claro que a gente tem outras tantas ações acontecendo aí na rede protetiva, né, e que eu sinto, né, então, além de pensar que é algo que impactou esse trabalho ao longo do ano, é algo que também impacta a minha atuação profissional, né, que hoje, portanto, está muito mais voltada ao atendimento, especialmente o atendimento remoto e síncrono aos casos, né, de violência contra a mulher. Quando eu falo disso, eu falo, portanto, de um caminho que eu percorri e vejo uma estrada aí muito grande ainda para que eu mesma caminhe nesse encontro com essa temática que é muito sensível e muito complexa, né? Vou trazer também alguns conceitos para conversarmos depois, né? E aí localizar porque é que a gente vai chamar as mulheres de pessoas numa condição de vulnerabilidade, né? Então, esse guia é um guia interessante que fala sobre direitos humanos, né, e de grupos vulneráveis. Vulneráveis são aqueles que têm diminuídas por diferentes razões as suas capacidades de enfrentar as eventuais violações de direitos básicos, né, de direitos humanos, tal como a violência. E aí é que se insere a questão da mulher, né, gênero feminino, que historicamente se coloca nessa condição, né, de muitas vezes ter dificuldade de utilizar os seus recursos e da sua rede protetiva para enfrentar de forma com menos prejuízo possível, né, condições de violência, né. Então, estamos falando de indivíduos ou grupos específicos que, como regra geral, está em condição, então, de clara desigualdade, inclusive numa perspectiva material em relação ao grupo majoritário. Material aqui a gente pode dizer físico, simbólico, né, para pensar, então, né, a localização aí das mulheres nesse contexto. Então, vamos tratar a vulnerabilidade como uma predisposição, ou uma suscetibilidade aí, frente aos eventos de vida, incluindo a violência, que pode ser temporária, transitória, né, mas que no geral, ou não, né, podem ser recorrentes aí, essas vivências, e que no geral vão sobrecarregar os recursos adaptativos daquela pessoa,
mas também de um grupo e também, muitas vezes, de uma família, tá? Então, não é incomum que quando um caso ou um boletim de ocorrência chega no judiciário, chega também uma família, né? Incluindo aí as próprias crianças e outros membros dessa família e o autor, que no geral são homens, né, da violência. Quando a gente fala, então, desse olhar para condições de vulnerabilidade, os recursos adaptativos, né, eu penso muito num interjogo de condições. E eu acho que é esse interjogo depois, né, que vai nos ajudar a pensar como é que a gente maneja essas situações de violência para esse grupo específico de vulneráveis, que é a mulher. Né? Então, a gente tem uma condição vulnerável, a gente tem condições estressoras, como a violência, e, né, condições protetivas, ou recursos protetivos do sujeito, de um grupo, da rede, de suporte institucional, que podem contribuir para balancear esse enfrentamento a condições de estresse. Bom, a gente não vai entrar nessa questão, mas quando a gente fala em mulheres, a gente precisa pensar em mulheres ao longo do ciclo vital, né? Então, em diferentes períodos do desenvolvimento, com diferentes demandas. Acontece que, independente disso, estamos falando de um cenário em que há diferentes atores. Então, a mulher é o foco. Então, é o foco, por exemplo, do meu trabalho. Alguém falou, né, de um movimento Coragem, né? Então, deve ser o foco também desse movimento, mas não dá para desconsiderar os diversos atores, inclusive o autor da violência, quando a gente está falando dessa questão. Então, são atores em relação, em interação, em vínculo, né, que se estabelece muitas vezes ao longo de anos, de décadas, né, e que são constituídas em determinados espaços, né, e hoje o espaço da minha fala, primordialmente, é o espaço doméstico, né, da casa, do lar, da família. Já adiantei que considero a violência como um fenômeno complexo, que inclui pessoas que têm características específicas, né? Então, quem são esses atores desse cenário? Né? Quais são as suas idades? Então, dependendo da idade, a gente vai pensar em demandas específicas por conta do período do desenvolvimento em que essa pessoa está. Então, pensar uma violência contra uma adulta, uma criança, uma adolescente, uma idosa, tem suas peculiaridades, né? Crenças religiosas, a raça, a cor, né? Então, falar de violência contra mulheres negras é muito diferente de falar sobre violência com mulheres brancas, né? Um fenômeno complexo que inclui pessoas e relações de afeto no geral, né? Então, são relações que são construídas numa história do casal, numa história familiar, e que estão inseridas num momento sócio-histórico. Então, precisamos pensar isso também em relação a esse momento da pandemia, que é singular, né, em que a sociedade tem uma dinâmica aí, social específica, além da dinâmica estrutural das violências, né, que passa aí muitas vezes pela tolerância, a legitimação de situações de violência e as desigualdades várias. Né? Portanto, da mesma forma que a professora Marinês traz, eu também trago como uma questão, né, de interesse público. Está aí, posto na sociedade, tem um impacto para a sociedade, inclusive um impacto econômico importante, na medida em que muitas mulheres acabam tendo muitas ausências do trabalho, né, e tendo muitas perdas no trabalho, então não é um prejuízo econômico exclusivo para aquela pessoa, né, mas a gente está falando de um cenário mais amplo, né, de violação de direitos humanos, né, e que está na nossa realidade muito tempo antes da pandemia, mas que, né, a gente vai poder pensar historicamente em avanços, mas também em desafios que ainda se colocam. Um dos avanços que eu acho que é importante só destacar, né, a própria Lei Maria da Penha, né, que vem caracterizar, delimitar a questão da violência, circunscrever, né, a possibilidade de que a gente pense a violência contra a mulher em diferentes perspectivas, não só numa perspectiva de responsabilização ou punição daquele que comete o ato violento, né, mas também numa perspectiva de prevenção, com foco na proteção à mulher, né?
considerando a necessidade de responsabilização, se o caso do autor, né, dessas violências, né? A gente está falando de algo que reconhecidamente se sabe como um fenômeno que tende à recorrência, portanto, a se cronificar naquela relação, dentro daquela família, dentro daquela vizinhança, né? Isso somado às crenças aí, né, ao senso comum, né, de que a vida familiar é uma vida privada e que não cabe a essa vida privada a interferência externa, né? A gente vai falar de algo que se assemelha a um ciclo de violência. Um ciclo que se dá muito nesse contorno do espiral, na medida em que a tendência é de que as violências, elas se acentuem em gravidade e diminuam o período entre aquela tensão que se inicia naquela relação, né? Uma vivência mais aguda da violência, e um terceiro momento de lua de mel, em que as pessoas vão tentar resgatar os ideais e os papéis sociais ideais daquelas pessoas naquelas relações. Então, a ideia do espiral é o crescimento, né, o agravamento dessas agressões mais agudas e a diminuição do período de tempo, né, em que esse ciclo, né, roda, né, chega ao final de uma rodada. Né? Esse trabalho é um trabalho que eu acho bem interessante, porque ele vai tratar exatamente esse ciclo, não como espiral, mas do começo, meio ao fim, mas ele insere, né, nesse ciclo exatamente as questões dessa estrutura em que se assenta a nossa sociedade, uma estrutura com papéis muito bem definidos, em que se tem expectativas sobre ser homem, ser mulher, ser marido, ser esposa, né? E o quanto que essas pessoas, nessas relações, e durante a pandemia isso não tem sido diferente, elas buscam uma compreensão disso que está acontecendo com elas, né, nessas relações, e elas buscam se assentar nesses papéis, que dentro de cada um de nós vai se construindo ao longo aí das nossas relações, também nas relações de gênero, né? Então, a todo tempo nesse ciclo, né, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, quando a gente está falando de uma relação de casal heteroafetivo, né, tanto o homem quanto a mulher se localizam nesse processo da relação em si, mas também dentro desse outro processo mais amplo da nossa cultura e de uma estrutura de papéis sociais. Bom, se é uma exposição continuada, né, a gente vai considerar a violência como uma condição de estresse, né, é muito comum que essa exposição, ela suscite sentimentos de desconfiança, desamparo, o não pertencimento, a dificuldade na criação de vínculos, né, que é importante a gente localizar quando a gente vai olhar para essa mulher que procura diferentes serviços e muitas vezes não necessariamente por conta da questão ou das consequências da violência. Né? Então, essa mesma mulher que está lá na UBS, que está lá no PSF, que está lá na assistência, que está lá na escola do filho, né? É essa mulher que muitas vezes está nesse lugar de não se olhar como protagonista da sua história, como um sujeito de direitos, buscando, então, né, ocupar esse lugar. Né? E muitas vezes essa mulher tem dificuldade de avaliar, né, que aquilo que ela vivenciou, ou que ela vive ainda no cotidiano, é uma condição de violência, né? Especialmente quando ela não encontra um lugar de escuta, quando não existe um lugar que oportunize a ela dizer dessas relações, para que ela possa pensar a qualidade dessas relações. Então, é muito comum a gente ver as mulheres dizendo assim, olha, só agora que eu estou falando disso, né? Olha, eu casei há 15 anos, minha vida sempre foi assim, eu nunca falei para ninguém, porque eu achei que casamento era assim mesmo, né? Eu nunca tive um espaço para poder falar. Foi só quando aconteceu uma agressão mais séria, né? Ou quando eu descobri uma traição, ou quando alguma outra coisa aconteceu, que não necessariamente a violência, é que eu acabei me ocupando desse lugar em que eu podia
dar voz para essa percepção que eu tinha, né? Então, como a professora Inês disse, é fundamental que a gente busque ofertar, além de espaços especializados, porque esses já existem, né? A gente possa ofertar em outros espaços, como nas unidades básicas de saúde, nos atendimentos da assistência na proteção básica, né? Esse lugar de fala, né? E muitas vezes é a partir disso que ela pode pedir ajuda, né? Quando a gente está falando de fatores de risco, né, a gente tem lá uma série de possibilidades de identificar os fatores. A professora Marinês já trouxe alguns deles, né? Mas acho que quando a gente fala da pandemia, a gente fala de um distanciamento social, então, que traz uma dificuldade maior, né, para que essa mulher busque essa ajuda, que é importante, né? O confinamento, ele favorece a presença das pessoas no mesmo espaço por mais tempo, portanto, no geral, pessoas que já têm características de controle, né, por exemplo, o homem, vai ter esse papel, essa interação com a mulher mais prolongadamente, né, então vai ser mais difícil ainda ela poder pedir ajuda, né. A gente está num cenário de instabilidade econômica, né, essa perspectiva futura, a pequeno e médio prazo, acho que para muitos de nós tá complicada, né, então acho que esse é um cenário de instabilidade, né, a gente está num cenário de preocupação com a nossa condição de saúde, com a do outro, com a morte, né, isso está muito presente, né, em função da própria pandemia. Portanto, estamos diante de uma mudança nessa dinâmica familiar, mas com pessoas que estão com condições ou características, ou jeito de ser, de personalidade, né, que estavam ali, inclusive, antes da pandemia, né, então algumas situações de violência são novas, então famílias que não apresentavam essa condição, por razão da pandemia, podem ter, né, passado a apresentar. A gente está falando de um aumento nos estressores, né, então, essas condições que sobrecarregam as pessoas, na redução de espaços físicos e lugares e possibilidades para que essas pessoas, né, tenham aí as suas válvulas de escape. Então, muitos maridos não estão jogando bola, muitas mulheres não estão fazendo as suas atividades sociais, né, então, isso também é algo para que a gente possa pensar, né? Então, a gente tem menos espaços de sociabilização individual, na ausência do companheiro ou da companheira, quando a gente está falando aí de situações de casal, né? Em Ribeirão, a gente observou que a pandemia chegou, o isolamento social se instituiu, né, e teve uma diminuição muito importante no pedido de medidas protetivas na ordem de 30%, lá em março, abril, né. Então, por exemplo, a gente tinha 134 pedidos de medida protetiva em abril, enquanto que no ano passado, em 2020, foram menos de 100 pedidos, né. Mas, sabidamente, um aumento no volume de casos de violência e aumento no número de divórcios. Então, sabidamente se reconhece esse espaço doméstico como um espaço protetivo, mas também como um espaço de estresse, né, que pode se acumular com outras condições, inclusive as condições da própria pandemia, né. Então, se a gente está falando de fatores de risco para a violência no geral, mas também para vivências nesse momento, né, isso para mim é um avanço no sentido de a gente conseguir reconhecer indicadores que podem favorecer uma avaliação mais precoce, né. Então, a gente pode fazer uma avaliação numa condição macro, né, mas é fundamental, macro enquanto número de casos no geral, né, mas é fundamental que a gente possa fazer, então, uma avaliação também caso a caso, de forma que essa avaliação possa permitir, então, uma intervenção mais bem-sucedida, né? Então, favorecendo o acesso da mulher para sua proteção, conscientizando ela e as pessoas da família, né, dessa condição, e a gente poder ajudar a mulher numa gestão do risco quando o caso, né? Sempre com foco na segurança e proteção dessa mulher, né? Com o advento da pandemia, uma preocupação que ficou, né, exatamente é essa, né, como essas mulheres, nesse confinamento e eventual controle
vão acessar, então, recursos para garantir sua proteção. E aí quero só compartilhar algumas das experiências do Estado de São Paulo e do Brasil, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo promoveu uma campanha de carta de mulheres, então pessoas, não precisava ser só a mulher, não precisa ser só a mulher, mas preencheria um formulário para dizer de uma vivência de violência de uma determinada mulher, a pessoa não precisa se identificar, e isso não necessariamente vai se desdobrar num processo judicial ou num boletim de ocorrência, inquérito policial, né? A campanha Sinal Vermelho, aquela em que as mulheres podem fazer um X vermelho com batom ou caneta e apresentar nas farmácias, né? Pedindo ajuda, então, né? Para ser protegida, né? E eu acho que algo que fez muita diferença a ponto de, depois disso, a gente perceber um retorno, pelo menos uma equiparação a 2019, né? Em termos de número de medidas protetivas, foi o BO Online, né? Com relação à conscientização dessa condição e gestão de risco, né, pensar em quais são as possibilidades para o rompimento dessa violência, né. Como a professora já destacou, né, essa revelação, essa denúncia, ela demanda uma tomada de decisão que é da mulher. A gente pode favorecer um espaço de escuta, mas cada um tem uma possibilidade diferente de reação ao estresse, né. Então, algumas buscam ajuda, outras enfrentam, outras fogem, outras permanecem no estado de congelamento, né? E para isso a gente tem que considerar que são reações que podem favorecer a permanência da mulher, né? Frente a uma cultura machista, patriarcal, né? Frente a esse vínculo diário com o homem, que muitas vezes ao qual ela tem uma relação de dependência, não necessariamente financeira, mas uma dependência emocional, né? Faz com que essa situação, esse ciclo não se interrompa, né? Mas buscar ajuda também pode ser uma condição, né? Dentre essas possíveis reações, eu acho que é a principal, que vai favorecer o protagonismo dessa mulher para interromper o ciclo, né? Em um caminho, né? Desde que a gente possa ajudá-la a perceber que o foco tem que ser os seus direitos e a sua segurança, não só ela, mas muitas vezes a sua família. Isso através de uma escuta empática, né? Em que a gente possa esclarecer que rede é essa que a gente tem e quais os caminhos possíveis que ela possa ter, e desde que ela tenha, então, confiança e saiba que o mínimo de confidencialidade nesses atendimentos vai acontecer. Bom, os desafios, temos muitas barreiras ainda, né, e inclusive do ponto de vista do atendimento a essas mulheres. Então, a gente precisa ter um atendimento que se paute um conhecimento técnico, científico dessas questões, que reconheça a dificuldade de tomar decisão. Não é simples, é complexo. Portanto, não é simples, é complexo tomar uma decisão de uma denúncia, né? Uma denúncia que muitas vezes implica em dizer algo e não se engajar em mais serviço nenhum dessa rede protetiva. Como é que é isso, né? E muitas vezes fazer uma denúncia, mas querer decidir, né, pela interrupção da violência e não pela interrupção do relacionamento, o que muitas vezes contraria os desejos das equipes que atendem. Temos uma questão que é um desafio para muitos séculos, né, que é a questão das violências estruturais. E temos aí, né, a necessidade de que todos possam pensar que aquela mulher, ela está vivenciando aquela situação numa relação. Entendo que aí a justiça restaurativa, enquanto um processo, né, uma estratégia para favorecer um olhar para a resolução de conflitos, ela se pretende colaborativa, portanto, ela se pretende, em alguns momentos, se pretende sempre, enquanto uma condição, né, que prevê a participação de todos nesse processo. Prevê a participação de todos, incluindo a possibilidade deles resolverem as suas questões da melhor maneira que eles entenderem, reconhecendo a violência e as possibilidades de reparar esse dano, reconhecendo o conflito, localizando onde ele está, facilitando a comunicação e favorecendo aí espaço de reflexão do processo de responsabilização de quem vivencia. É um investimento, portanto, isso não se dá só na justiça, a justiça restaurativa é uma forma de pensar, né, as relações humanas e os conflitos que são inerentes aí às interações humanas, né? Então, é um investimento no protagonismo dessas pessoas, não só na mulher, na sua família, nas pessoas que estão ali implicadas, né? E um protagonismo para que ela, então, né, ela própria
possa olhar para os seus direitos, né, e lutar por eles. E não só naquela relação, inclusive, mas em outros espaços, né. Mas precisamos pensar que qualquer ação que inclua, então, esse cenário mais ampliado da violência, né, precisa considerar quais são as condições em que aquelas pessoas estão naquele momento, incluindo as condições de saúde mental, para passarem por esse processo em que elas necessariamente se implicam. Então, muitas vezes, além de consentir pela participação, né, em ações da justiça restaurativa, a gente precisa saber se aquelas pessoas estão preparadas, né, e não podemos esquecer que o foco, independente do nosso olhar nessa complexidade, tem que ser para a proteção daquela mulher. Como eu disse para vocês, é um caminho que para mim se coloca em muitas cores, com muitas questões, com muitas reflexões, né, e muito ainda a aprender, penso eu, né, para estar com essas pessoas e poder de alguma forma me oferecer enquanto recurso de ajuda ao outro. Era isso. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Fernanda, pelas suas contribuições, por trazer todo esse conhecimento, uma parte da sua experiência, né? E, assim, um agradecimento à parte pelo trabalho que a senhora tem feito junto que a vara, né? E a doutora Carolina, que é a juíza aqui, né? Que da vara do anexo, né, da violência doméstica, que falou muito bem da senhora e sobre o trabalho que tem sido feito aqui, né, que geralmente aparece mais a juíza, né, como ela está revolucionando aqui, né, mas junto com ela vem muita gente, né, não é sozinha. Agradeço muito e obrigada pelas suas considerações. Bom, eu acho que nós temos um tempinho para responder uma ou duas perguntas, se vocês puderem dar uma sintetizada. A professora Maria Inês chegou a ver alguma Sim. coisa? Quer que eu leia a pergunta? Ou já... Não, eu acho que tem algumas questões que tratam, né, de como manejar, de como dar conta desse problema dentro do contexto da comunidade, porque é ali onde está o agressor. O agressor está participando dessa vida da comunidade. E ele está presente no contexto da equipe também de saúde. Então, como que nós vamos transitar dentro dessa problemática, com um agente comunitário indo na casa, ou trazendo essa mulher para um serviço, fazendo uma abordagem, convencendo essa mulher a buscar um recurso, e ele tomando conhecimento. Então, eu só consigo imaginar uma forma, que é, claro, nós temos que abrir os canais de escuta, mas contarmos com uma rede. E na medida que nós avaliamos essa dificuldade, esse risco, logicamente, nós vamos contar com os serviços de proteção, como, né, a professora Fernanda disse, e com os recursos das casas-abrigo, dos serviços de abrigamento, né, dos serviços de proteção social, e colocando isso como uma condição para a mulher, porque nada no momento que ela se coloca, que revela, e dada a gravidade, não tem outra forma como afastar essa mulher e seus filhos da situação, né, de risco. Eu penso principalmente na situação de risco de vida que se torna iminente, né? Então, é complexo mesmo, sem dúvida alguma, é muito complexo a gente trabalhar dentro dessas comunidades, mas a gente devemos nos fortalecer com esses recursos. Por outro lado, sim, existe uma vulnerabilidade que ela está dentro do sistema prisional. Mulheres, em geral, crianças, idosos, né, são frágeis, são pouco desprovidos de direitos de cidadania e, portanto, são colocados à margem da sociedade e das políticas públicas, né? Então, este agravo, ele é banalizado pela sociedade, ele é naturalizado pela sociedade, e, infelizmente, por algumas políticas públicas, que hoje mais dificultam do que ajudam. Por exemplo, não se permite mais que se fale das desigualdades de gênero, que se fale de gênero na educação. E aí é um agravante, porque quanto menos a gente prepara esses jovens, meninos, meninas, para uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, né, mais igualitária, nós temos como avançar na prevenção e na garantia de direitos e da autonomia. Então, cercear esse direito do debate sobre as questões de gênero
desde o início da formação dos indivíduos, é um desserviço para a saúde e para a vida, né, dessas pessoas. Então, acho que é um grande desafio. Que serviços, que possibilidades, políticas públicas de fortalecimento? Claro, aquelas que se fortalecem a autonomia. Então, educação, informação, conscientização sobre direitos, cidadania, entender o que é a sua cidadania, os seus direitos, é fundamental, tá? E inclusão, trabalho, renda, essas políticas de inclusão no trabalho são fundamentais. Eu acho que tinha isso para considerar. Sobre o trabalho em Jaboticabal, bacana, parabéns, muito interessante. Acho que o que se colocar, estreitar parcerias, né? Eu acho que esse é um caminho, não tem outro, do que os setores entre si estreitarem suas relações para o enfrentamento. Era isso que eu acho que tinha um resumo da minha contribuição para as colocações que foram dadas. Muito obrigada, professora Marinês. Eu que agradeço. Professora Fernanda? Eu fiquei pensando a partir da leitura, né, que somos indivíduos sujeitos de direitos e que temos um caminho a trilhar que é muito nosso, né? Então, eu valorizo muito o indivíduo na sua singularidade. Então, cada um de nós vive a sua vida, né? Mas nesse viver, a gente faz laços, né? A gente se encontra, a gente se faz vínculo, a gente se fortalece, né? E as políticas, então, as redes todas, né, incluindo serviços das políticas públicas, estão nesse lugar. Porque muitas vezes falta a essa mulher laços mais próximos, afetivos mais próximos. Muitas mulheres, ao longo do processo do ciclo da violência, vão se isolando cada vez mais da sua própria família de origem, família extensa, família de origem, amigos, né? Então, muitas vezes, esses espaços, né, das políticas, ocupados pelas políticas públicas, são os únicos laços que essas pessoas podem ter, né? E muitas vezes a gente precisa incluir o autor nesse processo, né? Então, chamar ele para dentro, chamá-lo, né, para dentro da UBS. Talvez enquanto alguém atenda a mulher, alguém atenda o homem. Né? Precisamos ter espaços em que essa individualidade e singularidade apareça, para, inclusive, em algumas situações, aparecer esse risco a que ela está exposta, né? Mas eu acho que pensei isso, assim, o quanto que muitas políticas públicas já existentes podem fazer laço com cada uma dessas mulheres, fortalecendo a autonomia, o protagonismo, né, ser sujeito dos seus direitos e se ocupar desse lugar aí com mais propriedade, né? Era isso. Antes dos agradecimentos finais, precisaria dar um recado, que a comissão teve um pouco de dificuldade para identificar alguns participantes pelo nome para colocar na lista, então a gente enviou aqui no chat um formulário para confirmação de presença. Então, mesmo encerrando, eu vou deixar mais um minutinho aqui para vocês acessarem esse formulário e colocarem a sua presença. Professora Marinês, professora Fernanda, olha, foi muito bom, foi sensacional o que vocês trouxeram, o conhecimento de vocês, eles me lembram quando eu comecei a advogar, que apareceu uma moça, e ela estava toda machucada. E, assim, e a gente, na faculdade do Direito, principalmente há muitos anos atrás, você não tinha essa visão muito de direitos humanos, de violência, era aquele direito positivo, aquela coisa fechada, né? Ela chegou toda machucada, e eu confesso que eu não achei que eu fosse ter uma situação daquela, né? E fazer o pedido para cautelar de separação de corpos, mas aí conversa vai, conversa vem, ela aí foi buscar documento, voltou, eu falei, escuta, mas é a primeira vez que ele te bate? Não, é que dessa vez eu não consegui revidar. Aquilo foi um choque para mim. Ela falou assim, não, porque dessa vez eu não consegui revidar. E ela estava muito machucada. Eu nunca tinha parado para pensar, porque teve uma situação aqui, não sei se, acho que foi da professora Fernanda, que ela trouxe que elas lutam também, né? Tem um caso que elas lutam também, né? Não é só... Elas gritam. Mas é difícil, né?
luta pela sobrevivência, né? É a sobrevivência, exatamente. Chega um ponto que é a luta pela sobrevivência. É luta pela sobrevivência. Ou sobrevivência dos filhos, daquilo que ela gosta, de preservar aquilo que é caro para ela, objetos, coisas, enfim. É complexo. É muito complexo, é muito amplo, né? Não é só uma violência física, né? Tem muito... Olha, muito obrigada por vocês terem aceitado participar, e eu convido a todos agora para o encerramento. Eu vou colocar aqui o link do encerramento. Vai estar novamente conosco no encerramento, né, professora Fernanda? E aguardo vocês todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigada, Rita, pelo convite, pela Obrigada participação. a todos. Tchau, gente. Obrigada à organização. Marinês, obrigada, viu? Obrigada, Fernanda, pela parceria, né? Muito tchau, bom, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.